A gente passa a estudar agora o cumprimento de sentença no âmbito do processo civil. No Brasil, existem dois modelos de execução: cumprimento de sentença e execução autônoma. O primeiro ocorre dentro dos mesmos autos. Fala-se aqui em processo sincrético, ou seja, é possível a declaração e a satisfação do direito material em uma única relação jurídico-material. Em outras palavras, no processo sincrético não é necessário desenvolver uma nova relação jurídico-processual. O cumprimento de sentença ele é utilizado para a execução de títulos executivos judiciais. A execução autônoma, por sua vez, demanda o desenvolvimento de uma nova relação jurídico-processual específica para a execução e é utilizada no âmbito dos títulos executivos extrajudiciais. Nesse vídeo, eu quero falar especificamente do cumprimento de sentença e por isso eu vou falar também dos títulos executivos judiciais. Como regra, o título executivo será líquido, certo e exigível. Títulos executivos judiciais, quais são eles? Segundo o artigo 515 do CPC, são títulos executivos judiciais. Eu vou ler esse dispositivo. 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa. 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial. 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. 4. O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. 5. O crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. 7. A sentença arbitral. 8. A sentença estrangeira homologada pelo STJ. E 9. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. Como regra, o título executivo será líquido, certo e exigível, mas excepcionalmente é possível que o magistrado profira uma sentença ilíquida. Nessas hipóteses, vai ser preciso ultrapassar uma nova fase do processo, que a gente chama de fase de liquidação. A gente já tem vídeo específico dedicado ao estudo da liquidação. Eu recomendo que você assista depois de terminar essa aula. Observa aqui no âmbito dos títulos executivos judiciais que a sentença arbitral é título executivo judicial, não é um título executivo extrajudicial. Observe também que a decisão homologatória de autocomposição, seja ela judicial ou extrajudicial, será também título executivo judicial. É importante esclarecer que a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e, inclusive, versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. É o que disciplina o artigo 515, parágrafo 2º do CPC. E como que funciona o cumprimento de sentença? Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a gente vai estudar o cumprimento de sentença definitivo que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia. Se a gente abrir lá o CPC, a gente vai ver que o CPC fala especificamente do cumprimento de sentença definitivo da obrigação de pagar quantia, do cumprimento de sentença provisório da obrigação de pagar quantia, do cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos, do cumprimento de sentença da obrigação de fazer e não fazer, e do cumprimento de sentença de pagar quantia contra a fazenda pública. Aqui a gente vai falar sobre o primeiro caso, ou seja, sobre o cumprimento de sentença definitivo da obrigação de pagar quantia. Além de ser, na prática, o mais comum, essa espécie de cumprimento de sentença é também utilizada subsidiariamente em outros ritos de cumprimento de sentença. É claro que em outros vídeos a gente vai falar sobre os demais cumprimentos de sentença, ok? Mas aqui eu vou focar apenas nessa espécie, dada a sua importância prática. Como regra, o exequente faz o requerimento, instruído com um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, é o que dispõe o artigo 524 do CPC. Porém,
pode o executado iniciar o cumprimento de sentença, não precisa ser o exequente. Fala-se, nesse caso, em cumprimento de sentença invertido. Conforme o artigo 516 do CPC, o cumprimento de sentença deverá ocorrer perante 1. Os tribunais, nas causas de sua competência originária. 2. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. E 3. O juízo civil competente quando se trata de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o pedido de execução deverá ocorrer 1. No atual domicílio do executado, 2. No local dos bens sujeitos à execução ou 3. No local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Cabe aqui ao exequente escolher. Trata-se de uma competência concorrente. Em seguida, o juiz ele vai fazer um juízo de admissibilidade em relação ao pedido de cumprimento de sentença e logo em seguida vai intimar o executado. A intimação do executado, em regra, ocorre na pessoa do advogado. Contudo, não será intimado na pessoa do advogado a defensoria pública ou o executado sem procurador nos autos. Nesse caso, é intimado por carta com AR, com aviso de recebimento. Também não será intimado na pessoa do advogado o executado, que na fase de conhecimento foi revel, nesse caso vai ser intimado por edital, e também não será intimado na pessoa do advogado caso a instauração do cumprimento de sentença ocorra após 1 ano. Neste caso, ele será citado por carta com AR, ou seja, aviso de recebimento. Uma vez intimado, tem o executado o prazo de 15 dias para cumprir voluntariamente a obrigação, sob pena do quê? Sob pena de pagar multa de 10% e honorários de 10%. Na hipótese do executado efetuar o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante, é o que dispõe o artigo 523, parágrafo 2º do CPC. Superado esse prazo de 15 dias para pagamento voluntário, aí sim inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. É o que esclarece o artigo 523, parágrafo 3º do CPC. E como é que funciona a impugnação ao cumprimento de sentença? A primeira coisa que você precisa observar é que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 dias e ele tem início apenas depois de fim do prazo para pagamento voluntário, como a gente já observou. Observe o que dispõe o artigo 525 do CPC. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, aí sim inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Então, como é que será feito? Vai ser feito por simples petição no prazo de 15 dias contados do fim do prazo para cumprimento voluntário da execução. É isso. É importante observar que o prazo será em dobro na hipótese de, cumulativamente, existir mais de um executado com procuradores diferentes e de escritórios de advocacia distintos. É o que dispõe o artigo 525, parágrafo 3º do CPC. A impugnação ao cumprimento de sentença é um incidente do processo. Além disso, a impugnação ao cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo automático. Isso significa que, para alcançar o efeito suspensivo, vai ser preciso requerer, demonstrando que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. É o que dispõe o artigo 525, parágrafo 6º do CPC. Mas não é só isso. O pedido de efeito suspensivo depende da garantia do juízo, com bem penhorado ou bem entregue em caução ou depósito. Ainda assim, existe a possibilidade do exequente apresentar contracaução, uma contracautela, para que a execução prossiga. Observe o que disciplina o artigo 525, parágrafo 10 do CPC. Ele diz o seguinte: ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos
caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Na impugnação, o executado ele não pode alegar qualquer coisa. Ele só vai poder alegar o seguinte: 1. Falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. 2. Ilegitimidade da parte. 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. 4. Penhora incorreta ou avaliação errônea. 5. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. 6. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. E 7. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Alguns pontos aqui merecem destaque. A alegação de excesso de execução, que a gente leu lá no inciso 5, deve vir acompanhada necessariamente de planilha de débito com descrição pormenorizada daquilo que o executado considera excesso. Nesse contexto, o executado deve declarar o importe que entende devido. É interessante observar que será inexequível o título fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional, ou com interpretação tida por inconstitucional. Em ambos os casos, reconhecidas pelo STF. É o que disciplina o artigo 525, parágrafo 12 do CPC. É evidente que pode o Supremo modular os efeitos da decisão. É preciso deixar claro que a decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, deve ser anterior ao trânsito em julgado. Isso, inclusive, está lá no 525, parágrafo 14 do CPC. Como se sabe, a desconstituição de coisa julgada deve ser feita oportunamente por meio de ação rescisória. Por isso que tem que ser anterior ao trânsito em julgado. Transitou em julgado, para desconstituir a coisa julgada, precisa de ação rescisória. Observe que o executado poderá alegar ainda a penhora ou avaliação incorreta. A gente acabou de ler isso também nas hipóteses de impugnação aí. E aí surge uma dúvida comum entre os alunos. O que acontece na hipótese da penhora ou avaliação incorreta ocorrer após o prazo de impugnação, que isso é comum. Nesse caso, existe prazo de 15 dias para impugnação contados da ciência da penhora ou avaliação incorreta. O executado poderá também alegar incompetência absoluta ou relativa, é o que a gente leu aqui, mas é preciso observar o seguinte: a incompetência absoluta ou relativa será do juízo da execução e não do juízo da fase de conhecimento, ok? O julgamento da impugnação ocorrerá por meio de uma decisão interlocutória e, por se tratar de uma decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, vai caber agravo de instrumento, conforme artigo 1015, parágrafo único do CPC. Para finalizar o cumprimento de sentença, existem algumas observações importantes. O fiador e coobrigados devem fazer parte da fase de conhecimento para serem executados. Esse é o entendimento pacífico hoje na jurisprudência. Excepcionalmente, admite-se a inclusão dos fiadores ou coobrigados na execução na hipótese de incidente de desconsideração de personalidade jurídica ou na hipótese de uma obrigação propter rem, por exemplo, no caso de uma taxa condominial cobrada do proprietário. Além disso, não se admite a aplicação da moratória legal no âmbito do cumprimento de sentença. Eu lembro por oportuno que a moratória legal ela é o parcelamento compulsório requerido pelo executado nos termos do artigo 916 do CPC. Esse parcelamento ele é autorizado apenas no âmbito da execução autônoma. Aliás, o próprio artigo 916 do CPC esclarece que o benefício deve ser requerido pela parte no prazo para embargos. Ele não fala no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Observe o que diz o dispositivo. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês.